Olá, queridos irmãos. Em que consiste uma vida genuinamente cristã? Será que ela consiste em coisas milagrosas, tais como Deus usar você poderosamente para a cura de alguém? Será que uma vida genuína é aquela na qual você profetiza o bem para uma pessoa e aí tudo dá certo com ela? Será que uma vida de poder é você ascender cada vez mais na sociedade, na vida, a ponto de ter muitos bens, a ponto de se tornar rico ou poderoso? Será que uma vida genuinamente cristã consiste mais nessas coisas extraordinárias que fazem com que nós tenhamos uma vida melhor? Ou a vida genuinamente cristã consiste de atitudes, de coisas que acontecem mais simples e que pegam toda a nossa vida, nossos sentimentos, aquilo que pensamos e fazemos. Em que consiste a vida cristã genuína, aquela vida que Deus deseja para nós? Eu quero compartilhar sobre esse assunto um texto do apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículos 13, a parte B, até o 24. Eu vou ler aqui para vocês o que diz esse texto. 1 Tessalonicenses 5, 13b a 24. Tende paz entre vós, irmãos. Nós também vos exortamos a aconselhar os indisciplinados, consolar os desanimados, amparar os fracos e ter paciência para com todos. Cuidai para que ninguém retribua o mal com o mal, mas segui sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar. Sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, mas, examinando tudo, conservai o que é bom. Evitai tudo que é mal. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vos chamou é fiel, e ele também o fará. O texto que acabamos de ler nos traz algumas atitudes, alguns imperativos, algumas ordens que o apóstolo Paulo recomenda para que tenhamos uma vida genuinamente cristã. Eu vou agrupar esses versículos e trazer aqui alguns aspectos. Primeiro, uma vida genuinamente cristã é uma vida que se preocupa com as outras pessoas. Não é uma vida centrada na própria pessoa. Claro, ela vai cuidar dela, sim, mas ela vai sempre olhar para os outros. E vai olhar para os outros para fazer coisas boas aos outros. Então, o versículo 13 diz aqui o seguinte: tende paz entre vós. Então, primeira coisa, tenhamos paz. Uma vida cristã é uma vida de paz. Não, é uma vida na qual a pessoa não vive brigando o tempo todo, não vive aí o tempo todo ferindo os outros irmãos por questões políticas, não fica o tempo todo xingando os outros, não vive naquele negócio de nós vamos ganhar de vocês, a minha igreja é maior que a de vocês, ou a minha igreja é melhor que a de vocês. Ou assim, tipo, nós conseguimos batizar tantas pessoas, nós conseguimos construir um templo muito grande, e por aí vai. A palavra do apóstolo é: tende paz com todos. Uma vida cristã é uma vida em que vivemos juntos, de uma forma pacífica, com todas as formas
de todas as formas, tende paz com todos. Aí Paulo continua agora no versículo de número 14. Irmãos, nós também vos exortamos agora veja bem, aconselhar os indisciplinados, consolar os desanimados, amparar os fracos e ter paciência para com todos. Então veja aí, uma vida cristã, quando Paulo fala tende paz com todos, é paz com os outros, com as pessoas, a gente vive com elas, então a gente tem paz com elas. Aí ele vai logo em seguida dizer, olha, em relação às pessoas mais fracas da comunidade, da igreja, ou mesmo do mundo, da sociedade, em relação às pessoas mais fracas, vocês fiquem atentos e ajudem. Olhe bem o que ele diz. Aconselhar os indisciplinados. Indisciplinados são aqueles que não se subordinam ao Evangelho de Jesus Cristo. Não está falando de quem não se subordina ao pastor da igreja. Está falando aos que não se subordinam à orientação que o Evangelho de Jesus dá. É o Evangelho de Jesus. São os mandamentos de Jesus que ele está falando. E alguns são indisciplinados em relação a esses mandamentos. O que Paulo manda fazer? Oriente, chame a atenção, mas chega junto dessas pessoas e orienta, dá orientação. Aí ele diz, console os desanimados. Desanimados é quem está meio fraco, ele não é um indisciplinado, ele só está desanimado nessa caminhada. Ajude, dê força a ele. Dê a mão e diz, vamos seguir juntos. E aí ele fala também, amparar os fracos. Fracos são aqueles que precisam de algum modo de nossa ajuda. Então veja bem, quando olhamos para os outros, nós olhamos com o olhar da ajuda. Nós olhamos com o olhar de querer bem. Nós olhamos com essa disposição de buscar que a vida do outro seja uma vida melhor. Então, o apóstolo aqui, e por último ele diz ainda, tenham paciência com todos. O que ele então nos diz é o seguinte, olhe para fora de você, olhe para os outros que estão junto com você nessa caminhada cristã, para a sua igreja. Olhe para as pessoas que caminham com você e ajude as mais fracas. Ajude as pessoas que estão precisando mais de você. Se alguém está muito bem, se alguém está ótimo, legal. Você vai ter amizade, você vai também conversar com essa pessoa. Mas o seu foco é sempre os mais fracos. Aqueles que de alguma forma estão sofrendo mais nessa caminhada. Ajude. Essa é a palavra que o apóstolo Paulo nos dá. Ou seja, olhe para os outros. E aí, também no versículo 15, ele diz assim, cuidai para que ninguém retribua o mal com o mal, mas segui sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Então, ele nos diz o seguinte, não revide com o mal. Você, com certeza na vida, você vai sofrer o mal de pessoas, às vezes até de organizações, ou da própria igreja. Às vezes pode acontecer. Você vai sofrer o mal. O que o apóstolo diz é o seguinte, nunca revide com o mal. Nunca. Em momento algum, você deve revidar com o mal. Então, se receber o mal, não por vingança, não dê o mal de volta. Mas o que é que você deve fazer então? Seguir sempre o bem, uns para com os outros. Ele está falando da comunhão cristã, dos irmãos que caminham junto conosco, fazer sempre o bem. Mas ele diz também, e para com todos, para com todo mundo da sociedade. A gente faz o bem para todos, a gente não faz o bem só para os irmãos de nossa igreja. A gente faz o bem para todo mundo que precisa de nós, que de alguma forma necessita da nossa ajuda. Então, o apóstolo nos incentiva a sempre olhar para fora com o intuito de ajudar, de abençoar,
de fazer o bem. É sempre esse o intuito. E ao fazermos assim, certamente abençoamos as pessoas e teremos uma vida genuinamente cristã. Então observa aí, não são atitudes simples? Ter paz com os outros, ajudar as pessoas que estão mais fracas, fazer o bem, nunca retribuir com o mal. Não são atitudes simples do dia a dia? Não são coisas assim... Olha, se você não falar para alguém, ninguém vê essas coisas aqui que você faz. Se você não disser, ninguém vê. Não aparece. Não cria aí uma aura de santidade na sua cabeça, né? Não, é coisa do dia a dia, que você vai ajudando aí as pessoas. Então, uma vida genuinamente cristã é essa que no dia a dia a gente está abençoando as outras pessoas. É interessante, Paulo começa com os outros, antes de começar com a gente mesmo. Antes de começar com a gente mesmo. Mas aí ele vai agora falar de nós, de cada um por si, né? Que está nos versículos 16 a 18, e que eu poderia resumir que é uma vida de gratidão para com Deus. Viver a vida como gratidão. Gratidão. Então vamos lá. Versículo de número 16. Alegrai-vos sempre. Viva sempre alegre. Aí vamos tomar um cuidado. Quando Paulo diz alegrai-vos sempre, então a gente não pode chorar? Então a gente não pode ficar triste? Então a gente não pode ficar chateado? Podemos. E vamos ter esses momentos. O livro de Eclesiastes diz que tem tempo de rir e tempo de chorar. Porque a vida traz todas essas coisas. Então, que a gente vai ficar triste com os acontecimentos, como é que a gente não se entristece quando ouve falar que lá no Rio Grande do Sul aquela inundação terrível matou aí mais de 40 pessoas? Como é que a gente não fica triste com isso? Como é que a gente não fica triste quando eu falar que lá no Marrocos tem um terremoto terrível, mais de 2.000 mortes? Como é que a gente não fica triste com isso? Claro, e se perdemos alguém da família? A tristeza vem. Então, há momentos de tristeza, e são tristezas totalmente legítimas. Jesus também se entristeceu. Jesus chorou. Então, assim, a tristeza, o choro, o ficar desanimado, isso faz parte da vida. Faz parte da vida de qualquer um de nós. Minha, da minha vida, da sua, com certeza. A questão, quando Paulo diz, sede alegres, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, o que é que controla o meu interior? O que é no meu interior eu sou? Eu sou uma pessoa basicamente alegre na vida ou sou uma pessoa basicamente triste? O que é que está dentro de mim? O que é que motiva mais meu ser? Quais sentimentos no dia a dia prevalecem na minha vida? É isso que ele está dizendo. Porque se a minha vida, de um modo geral, o sentimento é a tristeza, ou seja, eu ando sempre triste, então eu estou numa vida na qual a minha perspectiva é que o que de pior poderia ser dado a mim, Deus me deu o pior. Por isso vivo triste. Mas, se meu interior, de uma forma geral, eu sou uma pessoa alegre, o que isso tem a dizer sobre minha vida? Que eu vejo a vida de Deus, a vida que Deus me deu, como algo bom. E eu gosto de viver. E por isso sou alegre na forma como vivo, na forma como eu sinto a vida. Por isso ele diz, seja alegre, de modo geral. Claro que esse que é alegre no seu interior em relação à vida, vai ter momentos em que vai chorar e vai estar triste, sem problema. Isso é genuíno também. Mas, de um modo geral, você é triste ou você é alegre? Você encara a vida como algo bom ou como algo negativo? Aí, o apóstolo vai dizer no verso de número 17, orai sem cessar. Uma vida
quando a gente está ao vivo é desse jeito. Uma vida na qual nós estamos somos alegres, é uma vida também que a gente vai orar a Deus. A gente vai ter relacionamento com Deus, comunhão com Deus, e é uma vida boa, uma vida agradável. Então, ele diz orar sem cessar. Agora, outra coisa, esse orar sem cessar não é ficar orando 24 horas por dia. Então, me ajoelho na cama, fico lá a manhã inteira orando, ou fico lá a noite inteira orando. Não é nesse sentido. Esse orar sem cessar é no sentido de minha vida é conhecida de Deus, meus desejos, meus sentimentos, meus aspectos negativos, os positivos, tudo é conhecido de Deus assim, de uma forma muito tranquila. Tudo Deus conhece minha vida o tempo todo. E o tempo todo eu estou ligado com Deus, embora não precise ficar falando com Ele a todo momento. Você está na sua casa com a sua família. Aí, de repente, em determinado momento, cada um está fazendo uma coisa, não é? A mãe está lavando uma louça, o pai está lendo um livro, os filhos estão estudando, cada um no seu quarto. Nesse momento em que ninguém está falando com ninguém, a família está desunida? Não. Nesse momento, cada um está fazendo uma coisa, ninguém está conversando entre si. A família se comunica de alguma forma? Sim. Por quê? Porque cada um, embora esteja naquele momento sozinho, sem falar com o outro, cada um sabe que o outro está ali, presente. E cada um sabe que o outro está ali em amor. Em amor. Não precisam conversar 24 horas para mostrar que se amam. Podem até estar separados, longe, distantes, um filho na escola, os pais cada um no seu trabalho, mas continuam unidos. É isso que Paulo quer dizer com orar sem cessar. Eu não preciso conversar com Deus 24 horas. Eu preciso ter a certeza de que o que eu sou, tudo que eu sou no meu interior, está na presença de Deus 24 horas. E aí sim, a hora que eu quiser, eu converso com Ele. A hora que eu não estou conversando com alguém, converso com Deus. Sem problemas. E mesmo quando eu estou conversando comigo mesmo, quando eu estou refletindo, Deus está comigo, Deus está atento. Essa é uma vida de gratidão a Deus. Eu gosto de conversar com Ele, orar sem cessar. E aí ele diz no verso de número 18: sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Todas as coisas são todos os acontecimentos. Tudo que eu tenho e tudo que acontece comigo. Sede gratos por todas as coisas. Quando eu sou agradecido a Deus por todas as coisas, mesmo as coisas ruins que eu não gosto muito. Quando eu sou agradecido a Deus, eu estou passando a seguinte mensagem. Deus, tudo que Deus me deu é dom dele, é graça dele, é bondade dele, tudo. O fato de que eu estou vivo agora, aqui, nessa noite, falando com vocês, é um presente que Deus está me dando. O fato de que agora você está me ouvindo na sua casa, com certeza com saúde, é um presente de vida que Deus está te dando no dia de hoje. Muitos morreram hoje, você está aí vivo, você está com saúde, você está na sua casa, você tem família, você tem pessoas que amam você e que você ama. E isso é dom de Deus. Por isso, todos os acontecimentos, mesmo os ruins, eles vêm como uma forma de Deus dizer: estou com você, estou trabalhando na sua vida, estou te dando todo o bem que eu posso. Por isso aquele versículo de Paulo: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, as coisas boas, as coisas ruins também. Contribuem, tudo que as decisões que você tomou na sua vida, e algumas decisões você não tomou, mas a vida lhe deu, quer decisões, quer coisas boas, quer coisas ruins, a vida lhe deu. Paulo diz: seja grato por tudo a Deus.
Você está dizendo para Deus: a vida que o Senhor me deu é boa, eu gosto. O Senhor me deu algo bom, por isso quero viver. Gente, esse espírito de gratidão, esse espírito de satisfação, esse espírito de alegria, esse espírito de querer compartilhar a vida com Deus, isso demonstra uma vida genuinamente cristã, de quem é discípulo de Jesus, que viveu assim, desse jeito. E uma vida na qual a existência é algo maravilhoso. Claro que um dia eu vou partir, eu vou morrer e eu vou estar com Jesus, e isso vai ser muito melhor. O próprio apóstolo Paulo diz isso: é melhor partir e estar com Cristo. Mas enquanto eu estou aqui, eu enxergo o que Deus me deu como um presente dele para mim, um presente muito carinhoso. E a minha atitude básica é alegria, gratidão, oração. O terceiro aspecto é aquilo que eu poderia dizer: seja espiritualmente sábio. Espiritualmente sábio. Versículo 19. Não apagueis o espírito. O apóstolo diz: não apague o espírito. O espírito aqui é o Espírito Santo, sem dúvida nenhuma. Não é o seu espírito, que o seu espírito você não tem como apagar, a não ser que você se suicide, né? O espírito aqui é o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo. O Espírito aqui é visto como um fogo. É aquela força que queima dentro de você, liberando essa energia espiritual para servir a Deus, para obedecer os mandamentos, para amar a Deus. Porque nem sempre é fácil obedecer os mandamentos. A gente tem que vencer tentações, né? O Espírito é visto aqui como aquele que me motiva nessa caminhada cristã. E isso o Espírito Santo faz mesmo, é ele quem me ajuda. Paulo diz: se o Espírito é um fogo que te dá energia espiritual, que te dá força espiritual, não apague o Espírito. O que é não apagar o Espírito? Não apagar o Espírito é você obedecer, é você estar em sintonia com aquilo que o Espírito Santo te orienta na sua vida. O Espírito Santo sempre vai te orientar a cumprir a vontade de Deus. Aquilo que está escrito na Bíblia sempre vai te orientar a fazer. Mas os mandamentos que Jesus ensinou: primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas; segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. E depois tem vários outros mandamentos de Jesus que a gente vai obedecer. Não andeis ansiosos, se alguém te fizer o mal, responde com bem, etc. Tem um monte de mandamentos. Mas assim, é o Espírito que te leva a obedecer. Você não precisa ficar com uma regra de 500 mandamentos: agora eu vou obedecer esses 500. Não! O Espírito trabalha na sua vida para levar você a ser submisso a Deus, obediente, fazendo a vontade de Deus. Então, não apague isso. Não apague a ação do Espírito Santo na sua vida. Não apague. Não fique dizendo: eu é que vou dar orientação à minha vida. Eu é que vou decidir. Não quero nem saber o que Deus fala. Não quero nem saber o que a Bíblia diz. Não quero nem saber o que o Espírito Santo diz. O que eu quero é lucro, o que eu quero é poder, o que eu quero é dinheiro, o que eu quero é vida boa. É isso que eu quero. O que eu quero é prazer, é isso que eu quero. Não apagueis o Espírito. Tenha uma vida voltada para o espiritual e não para o material. O material é bom? Claro que é bom. Você deve lutar por ela, claro, mas o que controla você é o espiritual. É aquilo que Deus está lhe ordenando, lhe dizendo e lhe comunicando. Então, não apagueis o Espírito. Junto com isso, o apóstolo Paulo diz no verso 20: não desprezeis as profecias. Profecia é exatamente a forma como o Espírito traz para a sua vida pessoal aquilo que ele já revelou em Jesus, aquilo que ele já revelou na Bíblia e aquilo que ele vai falar ao seu entendimento, ao seu coração. Essas são as profecias. Profecia aqui não é alguém dizer: eu agora vou fazer uma profecia sobre você, escute o que o Senhor falou a respeito de você. Não, o Espírito Santo está dentro de você.
dentro da sua vida. E ele fala com você dentro da sua vida. Ele pode usar alguém de fora para falar? Claro que pode. Isso é bom. Mas lembra que o Espírito Santo está dentro de você. João diz, todos nós temos a unção do Espírito. Todos nós temos a unção do Espírito. E não precisamos de outros para saber o que é que Deus quer falar conosco. Então, receba. Deixe que o Espírito Santo fale ao seu coração. Ele vai falar através da sua própria consciência, orientando você, através de uma mensagem, ele vai falar através da conversa de um amigo, ele vai falar para você através de algum conselheiro que você vai buscar. Enfim, ele vai falar de você de diversas formas, coisas boas, para você crescer. Não despreze essas coisas boas. Agora, nem tudo que vem para você é bom. Aí vem o verso seguinte, que é o verso 21. Eu vou ler o 20 e o 21 juntos. Não desprezeis as profecias, mas, examinando tudo, conservai o que é bom. Mas, examinando tudo, conservai o que é bom. Quando você tiver um pensamento na sua cabeça sobre sua vida, examina se esse pensamento que você tem é bom. Examina com o quê? Com as Escrituras, com a Bíblia, examina também com o Evangelho, de um modo geral, o Evangelho de Jesus, de um modo geral. Então, examina com o seu entendimento se a ideia que você teve é boa, porque essa ideia pode não ter vindo do Espírito Santo, pode ter vindo da sua tradição religiosa, pode ter vindo da conversa com amigos, você chegou a uma determinada ideia, nem sempre é bom. Então, examina, faz um exame dessa ideia. Ela bate com o que Jesus ensinou? Ela bate com o que a Bíblia diz? Ela bate com o que eu tenho ouvido que é bom? Bate. Agora, Paulo está dizendo também, quando você ouvir alguma coisa de fora, examina. Agora, nesse momento, você está ouvindo uma mensagem do pastor Watson, examina, porque pode estar vindo coisa ruim daqui, desta pessoa. Então, você tem a obrigação de examinar se o que eu estou dizendo é bom ou não é bom. E Paulo diz, se não for bom, tira fora. Agora, se for bom, medita como é que você pode viver. E não só de mim agora, mas de tanta gente que conversa com você. Paulo diz, examinai tudo. Não é porque alguém diz assim, eu tenho uma profecia em nome do Senhor Deus, que eu vou passar para você agora, que é algo de Deus. Você tem que examinar. Paulo está dizendo, examina o que vem para você com o nome de profecia, de conselho, de orientação bíblica, etc. Examina. E aí ele diz, como é que a gente vai examinar? Examinar tudo, conservar o que é bom. Então, a gente vai conservar o que é bom. Então, se for algo bom, você examinou, é algo bom, conserva dentro de você. Traz para a sua vida, pratica na sua vida. Agora, se for mal, olha o que diz o verso seguinte, evitai tudo que é mal. Se o que você ouve, ou o que você pensou, é um negócio que você percebeu, examinou, isso aqui é mal, hein? Isso aqui não está direito, isso aqui não é certo. Isso aqui eu vou prejudicar alguém, ou vou prejudicar a minha vida mesmo. Então, o que Paulo diz? Se abstém, para fora. É por isso que você tem que examinar. E aí você tem sua inteligência, aí você tem seu coração cristão, para examinar. Isso aqui é bom para os outros, é bom para mim? Vamos nessa. É ruim? É mal para mim? É mal para os outros? Estou fora. Se abstém. E aí o apóstolo termina com os versículos 23 e 24, que é a ação de Deus. Ele diz assim, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente. Veja, quando você é desse jeito que eu falei, Deus está santificando você. Tudo o que eu falei é você que tem que fazer, é você que tem que decidir. Mas sem que você saiba, quando você decide por estas coisas que eu falei, Deus é quem está agindo em você, para que você tenha vontade de fazer essas coisas. Então, Deus nos santifique. Santificar-se, gente, é fazer isso aqui que ele já acabou de dizer. É você tratar bem os outros,
é você abençoar os outros, ajudar os outros, é você viver uma vida de alegria, de gratidão a Deus, e é você ser sábio examinando tudo o que acontece para fazer o que é bom e se abster do mal. Isso é Deus santificando a gente, entendeu? Então, Deus nos santificar não é a gente ficar com uma aura assim, lá, só coisa extraordinária, eventos no céu, e eu tenho visões. Não. A vida genuinamente cristã é uma vida na qual você faz coisas simples, mas boas, para agradar a Deus, para agradar a Jesus, na direção do Espírito Santo. É isso. E Deus que santifica vocês, que Deus que os guarda de tudo, Ele terminará essa obra em vocês. Deus é o nosso garantidor de que a gente vai viver essa vida que Ele disse aqui. Então, viver genuinamente a vida cristã não é esses arroubos de espiritualidade, de sair fora dessa vida normal, ou de fazer grandes coisas milagrosas que vão aparecer para muita gente. Não. Viver a vida cristã, ser santificado, é viver essa simplicidade das relações, tanto com os outros, quanto com Deus, quanto comigo mesmo. Simplicidade das relações, mas onde prevalece o amor, o bem, onde prevalece o evitar o mal. E é isso. E sendo assim, nós vivemos como Cristo viveu e recebemos a proposta de vida de Deus para cada um de nós, que Ele tem, e Ele nos ensina através do seu Espírito. Que Deus abençoe você, que você viva uma vida de alegria plena, de gratidão, olhando para os outros e vivendo essa vida cristã, cuidando de você, e que você seja feliz nesta vida que o Senhor, teu Deus, deu a você. Amém.